Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente e que possamos estar juntos nessa caminhada, nesses momentos que estarão surgindo pela frente em 2023. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu like, seu joinha aí e aperte no sininho. Aperte 2 vezes para que você possa receber outros vídeos que vamos estar postando para você, tá certo? Assim vai estar nos ajudando bastante na continuação desse projeto, desse ministério, que é levar a palavra do Senhor a muitas pessoas. Então receba aí o nosso abraço e que Deus nos abençoe e que possamos aprender juntos em mais um vídeo. Vamos falar sobre a Bíblia Sagrada um pouco só sobre esse livro sagrado que nós consideramos, nós cristãos, ser a palavra do nosso Deus. Então é importante que nós possamos refletir sobre ela, sobre a Bíblia, e podemos também, depois de refletirmos, colocar em prática na nossa vida. Nós temos uma diferença de quantidade de livros na Bíblia Católica e na Bíblia dos Evangélicos. A Bíblia Católica ela possui 73 livros, ou seja, 7 livros a mais do que a Bíblia dos Evangélicos. Nós temos 66 livros. E esses livros da Bíblia Sagrada dos Evangélicos, vamos falar sobre esta Bíblia, ela tem 66 livros, como eu já disse, e são divididos em grupos de livros. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, dos Evangélicos, são considerados livros de Moisés, ou Pentateuco, os 5 livros da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São livros importantíssimos da Bíblia Sagrada, porque narram o início da vida humana, da criação do mundo, também o cativeiro do povo de Israel, a saída de Israel da escravidão do Egito no comando de Moisés, depois de Josué. Vem o livro de Levítico, que é o livro de leis, de louvores, de adoração, Números, e também Deuteronômio, que fala sobre o censo da nação de Israel, e a repetição em Deuteronômio da lei do censo de Israel, portanto. Aí depois nós temos os livros históricos, que eles narram a história do povo de Deus. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São os livros históricos. Depois vem os livros poéticos, também ainda no Antigo Testamento, como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí depois desse grupo poético nós temos os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois o último grupo do Antigo Testamento são os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os livros que compõem os profetas menores. Aí depois dos profetas menores nós temos aí do Antigo Testamento, para começar o Novo Testamento, 400 anos de silêncio espiritual, que Deus não falou com ninguém, Deus não inspirou ninguém para escrever absolutamente nada. Então são 400 anos. É nesses 400 anos que aparecem outros livros que estão na Bíblia Católica, só que nós não consideramos eles inspirados por Deus, que são histórias comuns do povo de Israel, outros acontecimentos, que não têm a mesma linha de pensamento que tem de Gênesis até o último livro, que é Apocalipse, Toda a mensagem, todo o conteúdo centrado na pessoa de Jesus Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, nesses 400 anos de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, para Mateus, que aparece aí no primeiro do Novo Testamento, aconteceram 400 anos de silêncio espiritual que Deus não inspirou ninguém. Aí depois começamos com Mateus, mas
de acordo com a história, com os estudos, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi Marcos, aproximadamente em 56, porém não temos datas exatas dos livros escritos, né? Mas é aproximadamente por aí. Mas na ordem que aparece lá, aparece Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos. Depois vem o livro missionário ou histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, né? Que está lá muito interessante, que conta o que os apóstolos fizeram, ali os acontecimentos, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí depois de Atos vem as cartas paulinas, né, que 13, alguns colocam Hebreus como fazendo parte das cartas paulinas, mas nós não podemos realmente afirmar isso, porque não está dizendo ali que Paulo que escreveu. A qualidade da escrita, o conteúdo possivelmente pode ter sido ele, mas não podemos afirmar. Aí vem os outros que são as cartas gerais, até chegar no livro de Apocalipse, que é um livro poético, ok? Quantas pessoas escreveram a Bíblia Sagrada? 40 pessoas, 40 homens e mulheres escreveram, né, a Bíblia Sagrada. Interessante aí é que se você notar o conteúdo da Bíblia Sagrada é um só, apesar das falas serem diferentes, né? E esses escritores viveram em época diferente. Então é muito importante isso. E como é que eles escreveram numa continuidade, né, o mesmo conteúdo, o mesmo assunto e tudo indicando para uma pessoa que é Jesus Cristo? Aí você começa a observar que não é um livro comum, como nós estamos acostumados a comprar em livrarias, ler, né, da capa até o final. Não é um livro comum, é um livro espiritual, é um livro que traz a mensagem de Deus, tanto lá do comecinho da humanidade até o final da humanidade, quando tudo acabar, quando tudo terminar. Então é um livro espiritual, incomum, porque ele não é um livro comum, tanto é que para compreendê-lo, né, é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo na nossa vida, porque a Bíblia só se entende espiritualmente, uma pessoa comum não consegue entendê-la, que realmente é complicado, mas ela traz só um tema, que é a salvação em Jesus Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então esses 40 escritores escreveram, né, numa linha de pensamento interessante, que indica só a pessoa de Cristo Jesus. Passaram-se mais ou menos 1.600 anos para que a Bíblia fosse completa ou completada, né, como nós compreendemos. 1.600 anos, então a Bíblia ficou completa, o seu cânon, a sua inspiração divina ficou completa. Então é interessante tudo isso para você, para mim também, porque quando você pegar esse livro para ler, lembre-se de uma coisa: é Deus falando com você. Leia, procure compreender e procure colocar em prática na sua vida. A Bíblia Sagrada é uma bússola que nos leva na direção correta, que nos conduz no caminho correto, que não nos permitirá vacilarmos e com certeza nós seremos abençoados. Tenha a Bíblia Sagrada como sua única regra de fé e conduta. Tudo o que você precisa saber está escrito ali. Se você quer saber como criar o seu filho, está escrito na palavra do Senhor. Se quiser saber como ser um bom cidadão no país, na cidade, no bairro que você mora, também está escrito na Bíblia Sagrada. Se você quer saber o que aconteceu há milhares de anos atrás, está escrito na Bíblia Sagrada. Se você quiser saber o que vai acontecer daqui para frente, está escrito na Bíblia Sagrada. Portanto, é o livro de Deus, é o livro altamente, completamente, melhor dizendo, espiritual, apesar de ter sido escrito por homens comuns. Mas Deus usou essas pessoas, inspirando-os para que escrevessem aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. É apenas uma introdução sobre bibliologia. Eu espero que você goste e coloque em prática aquilo que você lê. Tá bom? Um forte abraço para você e que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente.